Gratidão pela proteção de Deus. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o seu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, e os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Senhor, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra do seu servo Davi a espada maligna. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares para os nossos campos. Que o nosso gado seja fértil, que as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamentos em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O salmista, no caso Davi, ele exalta aqui o cuidado do Senhor e apela para o Senhor, para que o Senhor continue, permaneça com essa proteção. Ele apela ao Senhor que Ele mantenha a sua palavra de fidelidade, mantenha a provisão, que haja prosperidade no meio do povo. E ele começa e termina exaltando o Senhor. Amém. Ele começa dizendo: bendito seja o Senhor, rocha minha. E ele termina exaltando o Senhor, dizendo que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Nós somos um povo que temos o nosso Deus como nosso Senhor. Amém, Jesus. Nós não temos outro. Nós não temos outro. Nós não temos vários. Nós temos só um. Somente Ele é o nosso Senhor. Somente Ele é o nosso Deus. É no nome desse Deus protetor, no nome desse Deus da provisão, no nome desse Deus que nos faz prosperar, nos faz avançar. É no nome dele que nós nos reunimos nessa noite. Amém, Jesus. É no nome dele que nós vamos nos lançar. É no nome dele que nós vamos nos render. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a criação. Feche seus olhos nessa hora, meu irmão, minha irmã. Faça sua oração de entrega ao nosso Deus. Sua oração de consagração. Sua oração de se apresentar ao Senhor nessa hora. Se esvazie de você mesmo. Se esvazie do seu eu, dos seus pensamentos, das suas preocupações. A sua única preocupação nessa noite seja agradar ao seu Senhor, seja prestar culto ao seu Deus e render louvores a Ele. Faça sua oração nessa hora, em nome de Jesus.
Ao teu nome, Deus Santo, nós nos entregamos nessa noite. É ao teu nome, Deus Santo, que nós nos rendemos aqui nessa noite. É ao teu nome, Deus Santo, que nós colocamos as nossas vidas, voltamos o nosso olhar e declaramos que só tu és Deus, que não há outro Deus como o nosso Deus, que o Senhor é o único que nós desejamos, o único que nós ansiamos. E na noite de hoje, ó Deus Santo, eu clamo para que o Senhor faça aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade, aquilo que o Senhor já reservou para o seu povo nessa noite, desde a eternidade. Aqueles que ouviram o seu chamado nessa noite aqui se encontram, e possamos, ó Deus Santo, ouvir a sua voz, nos entregarmos ao Senhor, e que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas aqui neste lugar, Senhor. Que o culto nessa noite seja para ti, que o Senhor seja o centro. Nós não queremos dar voz às nossas emoções, nós não queremos dar voz aqui nessa noite aos nossos próprios sentimentos, à nossa própria voz, Deus. Nós queremos somente ouvir a tua voz. Nós queremos somente nos derramar, nos entregar a ti. Essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa oração nesse tempo. Que o teu Santo Espírito nos inspire aqui nessa noite. Senhor, dê inspiração sobre cada um e cada uma aqui, Senhor. Para que sejamos sensíveis ao teu agir, sensíveis àquilo que o Senhor quer comunicar para cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai Santo. Certo que o Senhor nos ouve e que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa é a nossa oração nessa hora, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós atiramos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Adore o Senhor nessa noite, exalte Ele. E conheça a grandeza do Senhor, a soberania, a majestade do nosso Deus. Adorado aqui neste lugar, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Estás assentado sobre os querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Glória a Deus. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar.
Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Nós falamos por tua presença, Jesus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nós ansamos por mais de ti, mais da tua presença, mais do teu Espírito, Pai. Tu és adorado, Deus. Tu és eternizado aqui neste lugar. Nós exaltamos a teu santo nome. Reconhecemos, Deus, a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. Nós reconhecemos, Pai, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és louvado aqui neste lugar, Jesus. Aleluia. Amém. Nesse mesmo Espírito, vamos estar cantando Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Aleluia, Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Querido Deus, Senhor Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, mais um privilégio que nos deu nesta noite, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do Deus que amado Jesus, Senhor Deus, tu sendo para casa tudo pelo pé, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa disso. Tua palavra nos concedeu um pouco muito sobre nós. Reconhecemos, Senhor, o teu pouco nos tem dado. Abençoa, Pai amado, para que o teu reino é teu crescimento. Em nome do teu filho amado Jesus, eu quero falar com cada um nesta noite. Porque você está falando, continua falando, ministrando. Ministre cada coração, cada mente. Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor vem fazer, o Senhor melhor nesta noite, neste lugar, em cada vez aqui presente, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, eu posso estar visitando nossos irmãos que não se encontram. Não sei o motivo de cada um deles, não sou conhece cada um, Pai. Eu posso estar em encontro cada um deles, Pai. Vem restaurando aquele que se encontra enfermo, Senhor. Vem, Pai, em nome de Jesus, fortalecendo aquele que se encontra fraco, Pai. Eles venham entender, Senhor Deus, que aqui é o lugar deles, Senhor. Eles venham ter alegria de estar na tua casa, Pai. Louvado e agradecido é teu santo nome, seja com cada um conforme o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu venho falar com cada um através da tua palavra, que é santo e verdadeiro nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós. Basta nós verdadeiramente creio que só o Senhor Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Eu sou tiro todos os vícios, todas as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada um, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, visita esse alto céu. Visita cada morador deste lugar. Visita aqueles que já estiveram aqui 50 afastados, Senhor Deus. Vai de encontro cada um dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, louvado és tu, Senhor Deus. Que eles venham entender que o Senhor é o Deus da salvação, Pai. Só o Senhor que abre porta e fecha porta, Senhor. Em
tua palavra, precisando de verdadeiro, Pai amado. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória pertence a teu santo nome. Em nome de Jesus, assim que oro, eu quero orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia, Jesus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Glória Pra a te Deus. adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Que não há lugar para estar aqui diante de Ti, diante da Tua presença. Nós louvamos a Ti nessa noite, e damos a Ti, Paizinho, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração pertence somente a Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, somente para Te adorar, para render a Ti, Jesus, toda adoração, pois Tu és o único digno de toda honra, Tu és o único digno, Pai, de toda glória. Nós louvamos ao Teu santo nome nessa noite, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, Pai. Tu és adorado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, amado Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Ao saber, meu irmão, minha irmã, livro de Gênesis, capítulo 1. Louvado seja o teu nome, Jesus. Gênesis capítulo 1. Verso 27. Diz a palavra de Deus. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra da verdade.
Sua palavra enquanto morada nos nossos corações nessa noite. E que Teu Espírito fale aos nossos corações. E saímos daqui, ó Deus, satisfeitos do Senhor, cheios da Sua palavra, cheios do Evangelho da verdade, a palavra da salvação do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 1, a origem de todas as coisas, onde tudo começou, a gente vê o projeto inicial de Deus. A gente vê ali como que as coisas deveriam ser. Só que no meio do caminho teve um problema, um erro de percurso. Esse erro chamado pecado. E por conta do pecado, o plano original de Deus, ele sofreu, vamos dizer, alterações. Só que o que Deus fez? Deus ele interviu no meio do caminho. Para que o plano original dele não fosse perdido por completo por conta do pecado, Deus ele trouxe a solução para voltar ao plano original. Deus ele não tem plano B. Muitas das vezes nós fazemos planos e quando nossos planos se frustram, a gente traça um plano B para tentar remediar o nosso plano A que deu errado. Mas Deus ele não tem plano B. O plano B de Deus é fazer com que nós retornemos para o plano A. O plano B de Deus não é colocar um monte de esparadrapo, não é colocar um monte de band-aid. O plano de Deus é trazer uma cura completa, de modo que nós retornemos para o plano A. No texto que nós vemos aqui que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que aí mais à frente nós vamos ver, aqui no livro de Gênesis, acho que capítulo 3 ou 4, não lembro agora de cabeça, nós vamos ver o relato de que Adão e Eva, eles tiveram filhos, à sua imagem e à sua semelhança. Mas no início o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E mais à frente diz que Adão e Eva estavam tendo filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. O que a palavra de Deus está dizendo aqui nessa questão? É que por conta do pecado, o ser humano deixou de crescer, deixou de se originar à imagem e semelhança de Deus. Por conta do pecado, nós fomos nos afastando da matriz, nos afastando da forma original. Mas para isso, Jesus veio. Jesus veio para recuperar o padrão original. Jesus veio para fazer igual a gente tem aqui no celular. O celular começa a dar bug, dá um monte de zica. A gente vai lá nas configurações e tem lá voltar às configurações de fábrica. E o celular ele apaga tudo, joga fora tudo que você colocou, tudo que foi absorvido, ele volta às configurações de fábrica, da maneira que ele foi criado. Jesus ele veio, Jesus morreu na cruz, para que houvesse esse reset dentro de nós, para que nós voltássemos de novo às configurações originais, para que nós voltássemos de novo a não ser a imagem e semelhança de pessoas, mas sermos a imagem e semelhança do próprio Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses ele diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus?
é nós retornarmos a ser como Ele é. Nós retornarmos a sermos a essa imagem e semelhança de Cristo Jesus. Na quinta-feira, durante a pregação aqui, eu lembro que eu falei, domingo a gente vai falar sobre ser como Jesus. Mas não tenho nem ideia do que eu vou falar, só tenho um tema. Só tenho um tema e um sonho. E eu fiquei pensando, Jesus, eu falei lá e agora? O Senhor me inspirou para falar, agora o Senhor tem que dar um jeito lá, me ajuda aí, o que eu vou falar? E o que Deus ministrou no meu coração foi justamente isso. Nós retornarmos a essa configuração original. Mas para nós voltarmos a essa configuração inicial, a gente precisa saber algumas coisas que Jesus era. Algumas características de Jesus, para que a gente possa se espelhar, termos um padrão, reproduzirmos esse padrão e sermos como Ele é, sermos semelhantes a Ele. Ô Manu, deixa eu dar trabalho aqui. Assume o monte aqui, por favor. Vou falar um monte de texto bíblico aí, você vai jogando, o pessoal vai ficar indo voltando na Bíblia e vai dar zinho. E aqui eu peguei somente algumas características de Jesus. Que somente essa aqui já vai dar um trabalhinho para a gente. Se eu fosse dissecar mesmo, fazer uma lista, eu ia ficar aqui. Acho que eu não ia ter nem terminado a lista ainda. Mas só com essas poucas aqui, a gente vai ver que, caramba, a gente tem um caminho ainda muito longo a percorrer. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o nosso ajudador. Esse Espírito Santo é aquele que vai nos auxiliar nessa árdua missão de nós sermos semelhantes a Ele, nós sermos como Ele é. Primeira característica, bota aí, Mateus 11. Mateus capítulo 11, verso 29. Fala o seguinte: bugou. 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. As primeiras características de Jesus é que Jesus ele era manso e humilde. O que caracteriza ser manso? Tem gente que confunde ser manso com ser fraco. Mansidão não tem a ver com fraqueza. Eu lembro que eu tinha um cachorro que ele era manso. Na época eu gostava muito da família dinossauros. Eu botei o nome do cachorro de Dino. O Dino era manso. Manso. E por ele ser manso, o pessoal meio que tirava com a cara dele, achava que ele era um cachorro bobo, fraco. Pode fazer qualquer coisa com ele que ele está nem aí. Tem um momento, um dia lá que eu não sei que molecada arrumou na rua lá e tal. Eles foram tentar armar alguma coisa para mim lá, coisa de moleque. O cachorro virou água por vinho. Acho que ele se ligou que estão tramando um mal aqui contra o meu dono. Não posso permitir. E aí ele mostrou a força que nem eu sabia que ele tinha. Depois ele voltou ao normal, igual o pacato virando gato guerreiro, depois ele volta ao normal. Você não pensou, mas como é que ele tem, de onde que ele tem toda essa força? Ele é tão pacífico.
Ser manso não tem a ver com ser fraco. Ser manso tem a ver com você ter controle. Ser manso tem a ver com você ter equilíbrio. Ser manso tem a ver com você ser paciente. Não existe, e o pessoal gosta de falar, ter paciência de Jó. Não, ter paciência de Jesus. O padrão de paciência não é Jó, o padrão de paciência é Jesus. Qual é o trabalho que a gente dá para ele? Ele continua sendo paciente para conosco. Ele continua sendo misericordioso para conosco. Ser manso significa que você não entra em tumulto à toa, você evita contenda, você evita problema. Tem gente que não pode ver um problema que já vai ali e querer entrar no meio do problema. A gente não pode ver uma confusão que já quer estar ali para participar. Tem gente que vê uma briga e fala, pô, tá tendo uma briga, como é que vocês arrumam uma briga e não me chamam? Deixa eu participar da briga. Eu era assim. Aí, aprendendo com Cristo. Não era manso. Não podia ver. Chegava acostumando. Falava, vocês pegam o que eu pego? Era assim. Tem gente que não pode ver um barraco. Tendo confusão na rua, ele vai lá ver o que está rolando. Ih, ó, o barracão lá. Deixa eu lá participar, deixa eu arrumar um também. Deixa eu aumentar o que já está acontecendo. Não é característica daquele que serve a Cristo. Não é característica daquele que anda com Cristo. Jesus era manso. Jesus, ele era humilde. O que é ser humilde? Tem gente que confunde humildade com pobreza. E por muitas vezes se demonizou a prosperidade que o próprio Deus ele nos promete, por conta de achar que ser humilde é igual a ser pobre. Não. Humildade é você conhecer as suas virtudes, mas não permitir que essas virtudes façam com que você seja orgulhoso. Eu sei que eu sou bom em tal área, eu sei que eu sou bom em tal situação, mas isso não vai ser razão para eu me vangloriar. Ser humilde tem a ver com não esbanjar as coisas, viver uma vida comum. Eu me lembro que eu fui em São Paulo, lá na Catedral Metodista. Na época o Bruno estava lá, eu estava lá junto com o Bruno. A gente conversando com uma família assim, sentado no chão da igreja. A gente sentado, conversando, rindo, falando um monte de coisa e tal. Que crente quando se reúne, é isso aí. E depois que acabou a resenha e tal, eles me deram a carona lá até eu vir embora e tal. E o Bruno falou, Deus, aquele casal, eles são um dos mais ricos da igreja. Eu falei, Bruno, não casa. Como é que eles são os mais ricos da igreja? Estavam sentados com a gente no chão aqui, conversando sobre coisas comuns. Hora nenhuma eles falaram de riqueza, hora nenhuma eles falaram de viagens internacionais, de cruzeiro e de negócios. Mas eles são os mais ricos da igreja. O negócio principal deles é a transportadora, que ele tem uma transportadora. E tem outros negócios acessórios. Eu falei, rapaz, essa é a humildade. Tem muitas posses, tem muito dinheiro, mas está falando no meio do povo, sem demonstrar, sem roupas de grife, sem esbanjar dinheiro, sem querer ser adorados, mas estavam lá, no meio de todos. Características que aprenderam com Cristo Jesus: mansos e humildes. Fala, Balu. Mateus 20. Mateus capítulo 20, verso 28. Diz lá.
nada me abala. O Vasco ganhou de 6-0. Mateus. 6-0 para o Santos. 20-28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Quer ser igual a Jesus? Sirva. Quer ser igual a Jesus? Considere-se o menor. Quer ser igual a Jesus? Não venha para cá buscando galgar posições, mas tenha a intenção no coração de servir. Quando nós servimos, sem buscar um reconhecimento, Deus ele nos honra naturalmente. Eu me lembro lá em primeiro Confrajovem que eu fui lá na Lagoinha. Eu tinha falado antes do Confra, eu tinha falado com o Leandro. O Leandro ele era um dos pastores lá dos jovens. Ele é daqui de Resende. Eu falei com ele, ô Nani, cara, você vai estar agarrado lá, você tem as missões e tal. Pô, se precisar de alguma coisa para te ajudar lá, cara, você pode me chamar. Qualquer coisa, se precisar me chamar lá, você me chama. E no dia que a gente chegou, estamos lá, o Nani era o responsável pelo credenciamento, tinha a galera responsável lá para ajudar ele. Só que chegou um momento que começou a chegar o grosso da galera que ia participar do Confra. E tinham pessoas que tinham dado o nome que iam ajudar no credenciamento e não deram as caras. E o Nani começou a ficar abafado e ele tinha que sair, que tinha o momento dos pastores lá, da preparação antes do início do Confra. E ele abafado, desesperado, ele olhou para mim e falou: Deus, toma aqui. O que foi, Nani? Pegou, jogou um colete assim para mim, um colete azul. Me senti igual no futebol. No futebol é que é assim, você está lá, o treinador vai e joga o colete, você vai, jogou o colete para mim. O que você quer, né? Não, trabalhei. Mas fazer o quê? Trabalhei, dá o colete, trabalhei. Mas o que eu tenho que fazer? Arruma aí, vê o que está mais abafado aí no credenciamento e ajuda aí. Eu fui lá, ajudando o credenciamento. O Confra começou, a gente só escutou lá de fora, lá, o início e tal, e o pessoal ficou abafado, todo mundo queria estar ali lá para dentro, a gente ficou abafado, não, vai começar, tem gente de fora, não sei o quê, um monte de gente abandonou o posto. Eu não era da igreja, poderia abandonar o posto também, mas eu decidi ficar lá, servindo. Não era da igreja, não estava ganhando nada por isso. Depois, ninguém ia me chamar na frente lá, olha, ele serviu, nada disso. Permaneci servindo. Fui entrar para dentro da igreja só quando estava para começar a palavra. Terminou a palavra, continuou lá o louvor lá, no dia era o Thales. Apareceu uma senhorinha lá. Eu até assustei, foi evento de jovem, terceira idade, está aqui, o que está acontecendo? Aí ela, eu escutei na rádio, eu vim fazer a inscrição da minha neta. Eu só que não tinha uma inscrição aberta. Eu falei, e agora, o que faz? Eu falei, tia, a gente vai arrumar um jeito. Arrumei o jeito para a tia. Conseguimos escrever a neta dela. Acabou o primeiro dia, veio o segundo dia. Cheguei cedo, sentei na frente lá para o workshop. Falei, quero sentar na primeira fileira aqui, no primeiro, que eu não quero perder detalhe nenhum, quero ser o primeiro. Começou o workshop. Aí veio o rapazinho me chama, cara, a gente precisa, estar muito calor, a gente precisa ser viável para as pessoas. Você não quer me ajudar a encher os copinhos d'água lá para distribuir para a galera? Eu podia falar não, eu falei, não. Eu cheguei cedo, cheguei primeiro que todo mundo,
peguei o melhor lugar, você me chamar para ajudar os outros? Não, negativo, cada um se vira aí, cada um trouxe a sua garrafa. Poderia falar isso, mas não, vamos servir. Servimos todo um auditório lá. Naquele mesmo dia, no culto à noite, tinha os lugares reservados lá à frente, que era reservado para quem era líder na sua igreja. Sentei lá no terceiro banco. Ali conheci pessoas. O pessoal achou graça de mim. Encantei aquelas pessoas. A partir desse dia, eu não precisava mais chegar cedo em momento nenhum. Porque a galera já guardava o meu lugar lá. Quando eu chegava a apontar, o pessoal já me chamava de Spider. Na época era o áudio do Anderson Silva, na época eu estava de cavanhaquezinho em cima, Anderson Silva, Spider. O pessoal já falou, Spider, aqui, ó, seu lugar está aqui. O pessoal sentava nos melhores lugares. Todo dia eu aparecia na Rede Sul, todo dia. Todo dia lá na filmagem, quem que aparecia lá no telão? Aparecia a minha cara lá, todo dia. Em todos os workshops, todas as ministrações, eu fiz conexões com as pessoas que estavam ministrando. Por que isso? Por conta do serviço. Por conta de eu ter um coração para servir, mesmo no lugar que não era meu, mesmo eu não tendo a responsabilidade, eu não tendo a obrigação de servir. E Deus me honrou ali mesmo naquele tempo. Essa honra foi instantânea, mas existem situações que a honra não vai ser instantânea. É Deus vendo onde está o seu coração, para que você permaneça servindo. Ele veio para servir. Em João, não precisa colocar lá não, amor. João capítulo 13 fala do lava-pés. É Jesus mostrando um exemplo de humildade e serviço. O papel de lavar os pés era o papel do menor, era o papel do servo. Mas Jesus colocou os seus discípulos e lavou os pés de cada um deles. Serviço. Quer ser igual a Jesus? Sirva. Tenha um coração no serviço. Vai lá, Manu. 2 Coríntios 8. Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Na outra versão, ao invés de graça, ali diz o amor. O amor de Cristo por nós, que mesmo sendo rico, se fez pobre. Amém, Jesus. Para que nós pudéssemos enriquecer. Quer ser igual a Jesus? Ame. O amor de Cristo para conosco. Ele não está falando aqui de ser rico de dinheiro nessa terra. Ele está falando aqui do maior tesouro que a gente pode ter, que é o Evangelho. O maior tesouro, o Evangelho de Cristo. Ele tendo toda a riqueza, por amor, se fez pobre, despojou da sua glória, para que nós pudéssemos ter acesso à maior riqueza que existe no céu. Amém, Jesus. Quer
Quer ser igual a Jesus? Ande em amor. O amor é a marca. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai e fala sobre o amor. E antes de ele falar sobre amor, ele está falando sobre dons. O livro 1 Coríntios é um livro onde ele está doutrinando a igreja, ensinando a igreja como ser igreja. E ele começa a falar de dons. E ele dá um intervalo para falar de amor. Porque não adianta ter todos os dons se não tiver amor. Por isso que ele diz, antes, no final do capítulo 12, ele fala: olha, agora eu vou te ensinar para vocês um caminho sobre modo excelente. E ele fala sobre o caminho do amor. Para depois ele voltar a falar de dons. Mas ele faz esse intervalo justamente porque o amor é a marca do cristão. O amor é a marca daquele que serve a Cristo. E não é esse amor fajuto que o mundo prega por aí. O amor que aceita tudo. O amor de Deus é um amor onde eu despendo a minha força em favor de outro, mesmo que eu saiba que eu não vou receber nada em troca. É oferecer um sacrifício a outro, mesmo que esse outro não tenha nada para me dar em troca. É fácil amar o velho da van. Fiz amizade com o velho da van, eu amo o velho da van. Não é fácil amar o velho da van. O cara, se ficar amigo dele, você anda de helicóptero com ele. E te coloca lá para participar do programa lá do Celso Portiolli lá e você ganha os negócios tudo. Fim de ano, vamos lá na minha casa lá, Balneário Camboriú, ou outra casa que possa ter outro lugar. Fácil amar o velho da van. É fácil ser amigo do Neymar, os passos do Neymar. Galera que foi amigo que conheceu o Neymar na infância e é amigo dele, os caras estão felizes da vida, porque até hoje o Neymar é amigo dos caras e vamos dos caras. Honrando a amizade que eles tiveram desde pequeno. É fácil ser amigo do Neymar e amar o Neymar a vida toda agora, a partir de agora. Mas eu quero ver você amar alguém que não vai te oferecer nada. Você amar alguém que, ao contrário, vai te trazer muita dor de cabeça e prejuízo. Esse é o amor de Cristo. O que nós poderíamos trazer para Jesus de benefício? O que nós trouxemos de benefício para Jesus? O que a gente pode falar aí, bater no peito, bater na mesa e falar: olha, eu fiz isso e isso é motivo de orgulho para Jesus. Eu fiz isso e se não fosse isso que eu fiz, Jesus não seria nada, ou Jesus teria menos fama. Não tem nada. Mas mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim ele se despiu da sua glória. Mesmo assim ele olhou para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Quer ser igual a Jesus? Ame. Marcos capítulo 1. Quer ser igual a Jesus? Obedeça a algo que ele fazia e passou esse bastão para nós, essa missão. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino. Não, pode deixar para você também. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, mas vai entrar cara, vai minha cara. Muito obrigado.
Quer ser igual a Jesus? Proclama o Evangelho do Reino. Essa versão fala pregando o Evangelho do Reino, mas a versão tradicional diz proclamando o Evangelho do Reino. Jesus, ele iniciou seu ministério quando João foi preso. João preparou o caminho. Jesus continuou a mensagem iniciada por João. Qual mensagem foi essa? A gente vai no 15, que eu não ia ler, mas a Manu nos ajudou. O tempo está cumprido, ou o tempo está próximo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer ser igual a Jesus? Proclame o reino de Deus. Proclame o arrependimento. Proclame e creia no Evangelho. Nós somos chamados para anunciar. Nós somos chamados para proclamar as verdades do reino de Deus. Nós somos chamados para não guardar para nós mesmos a fé, mas compartilhar essa fé. Compartilhar aquilo que nos trouxe transformação. Compartilhar aquilo que nos trouxe mudança. É a contracultura do reino. Geralmente aquilo que é muito bom para nós, a gente reserva. Aquilo que é muito bom para nós, se eu compartilhar isso aqui, eu vou ficar com menos. Nada, eu vou segurar aqui, fingir que eu não tenho. Mas o Evangelho é diferente. Amém, Jesus. O Evangelho, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós dividimos, mais nós temos dele. Amém, Jesus. Quanto mais eu falo de Cristo, quanto mais eu compartilho a Cristo, mais eu tenho dele. Quanto mais eu pego, abro essas escrituras e falo dessa verdade do reino para os outros, mais do Senhor vai sendo escrito dentro do meu coração. A contracultura. O que é contracultura? É algo que, para o ser humano, é um caminho. Mas o Evangelho é o inverso. No Evangelho, quando você divide, há multiplicação. Coisa de louco. Mas é a loucura do Evangelho. Loucura para aquele que perece. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém, Jesus. Anunciando essas verdades. Não nos calando. Não nos calando, não nos amedrontando. Não nos intimidando. Porque falar do Evangelho é obedecer ao mandamento de Cristo Jesus. Se eu não anuncio o Evangelho, se eu não prego o Evangelho, se eu não compartilho o Evangelho, eu estou pecando. Porque eu estou desobedecendo. O primeiro pecado foi a desobediência. E se eu não estou fazendo algo que o próprio Cristo nos mandou fazer, eu estou desobedecendo, eu estou pecando. Hoje aqui na escola dominical, agora não sei se foi a Lídia, se foi o... Quem foi que falou ali? A gente pega coisa boa? Creio. A gente pega coisa boba. Eu dei um outro exemplo, agora esse cabe aqui também. O simples fato de omitirmos a verdade para alguém. O simples fato de nós não abrirmos a nossa boca para falar de Cristo para alguém. Remonta a desobediência. Estão pecando. Simples fato de nós termos a oportunidade de falar de Cristo para alguém e nós nos calarmos. Estamos pecando. Porque nós não estamos obedecendo ao mandamento dele. Quer ser igual a Cristo? Proclame o Evangelho. Lucas 7, 48. Próximo. Quer ser igual a Cristo? Lucas 7, 48 e 49. Tá? E disse a ela: os teus pecados te são perdoados.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? Quer ser igual a Cristo? Perdoe. Abre Efésios 1. Perdoe. Não, Efésios 4. Perdoe. Isso é dolorido. Falar de perdão dói. Falar de perdão mexe lá dentro. Falar de perdão fica até endemoniado. Até falar. Porque perdão não é algo fácil. Perdão é uma decisão. Quando nós decidimos perdoar. Muitas das vezes, naquele momento que nós decidimos perdoar, não vai ser automaticamente, não vai vir uma cura de imediato no nosso coração. Mas quando nós fazemos esse exercício de perdoar, de liberar a pessoa, nós vamos nos curando. Nós vamos saindo de prisões. O texto que a gente leu antes de Lucas fala de Jesus perdoando aquela mulher. E as pessoas dizem: como? Como que ele pode perdoar? Como que ele tem autoridade para perdoar? Em Efésios capítulo 4, verso 32, fala o seguinte: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Eu começo a dizer trás para frente. Porque Deus nos perdoou em Cristo, nós temos condições de perdoarmos uns aos outros. O início foi com Ele. Quem tomou a iniciativa foi Deus. Quem deu o exemplo foi Deus. E se nós não temos como exemplo, nós temos que fazer aquilo que Ele nos deu de exemplo: perdoar. Perdoar. E de novo eu digo, não é fácil, não estou falando aquilo que você tem que fazer, blá blá blá, como algo inalcançável, como algo que eu vou dizer que é simples de ser feito. Não, não é simples de ser feito, mas é mandamento. Não é simples de ser feito. O Evangelho não veio para só trazer facilidade para nós. Nós vamos ser confrontados, nós vamos ser moldados. E o liberar perdão é algo que trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso ser. E quando nós olhamos essa comparação, que comparação maior que é essa? O perdão de Deus para conosco. Se o próprio Deus nos perdoou, quem sou eu para não liberar perdão para alguém? A maior ofensa que foi feita foi eu, como ser humano, como pecador, ofendi a santidade de Deus. E mesmo assim Ele me perdoou. E mesmo Ele já tendo perdoado, mesmo eu depois de ter levantado minha mão, aceitado a Cristo, diversas vezes eu traí a confiança dEle. Eu não fui fiel como Ele é fiel a mim. E mesmo assim, Ele me perdoou. Amém, Jesus. Quem sou eu para me dar o perdão a alguém? Quer ser igual a Cristo? Perdoe. Já contei isso aqui, mas prepara a primeira pergunta. Já contei essa história, mas eu gosto de reafirmar. Na época que eu saía da escola dominical e ia lá para a igreja católica. Que eles tinham depois que eu tinha meio que um trato com um amigo meu lá. Eles falavam assim: vamos fazer um trato. Um dia eu vou na sua igreja, um dia você vai na minha. Falei, tá. Só que eu não estava cumprindo com esse trato. Porque
Ele foi algumas vezes lá na igreja e eu nunca fui na missa. Estava meio que desculpindo o nosso trato. Só que aí eu arrumei um jeito de dar um balão. Porque depois da missa, eles tinham o grupo jovem lá deles. Eu falei, não, eu vou lá, vou começar a ir no grupo jovem. Eu gostava de ir lá, que era até maneirinho. A resenha lá era maneirinha. E depois eu passei a ser peça fundamental. Eles esperavam eu chegar. Olha só, ironia do destino. Eles esperavam eu chegar porque o especialista em Bíblia era eu. Tinha lá o rapaz lá que conduziu o grupo lá, ele tinha sido seminarista, ele ia ser padre, só que no meio do caminho lá ele chutou o balde e não quis mais ser padre. Então, mas ele tocava o grupo. Então, em suma, o cara foi seminarista. Ele tem que saber de Bíblia. Espero que sim. Só que eles esperavam eu era o crente, quem sabe da Bíblia é o crente. Eu saí da escola dominical, ia para lá. Lembra aquele dia eles tocaram assuntos de perdão. Estava falando sobre perdão. E uma menina lá pegou e falou, não, tem gente que eu não perdoa, tem coisa que não é sem perdão, e blá blá blá, começou a falar uns trem lá. E depois que ela acabou assim, eu percebi que o rapaz ficou meio sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Porque qual é a resposta cristã para isso? Ele dá uma resposta cristã. Você não pode chegar e falar, você está certo, eu tenho que perdoar nada mesmo, e tapa na cara do vagabundo, não. Dá uma resposta cristã. Eu vi que ele ficou desnorteado e a galera já começando a olhar para mim, tipo assim, e aí? Naquela hora eu me senti até como Jesus, até. Os fariseus lá, e agora? O que você vai falar? Mas é agora. E na hora eu falei, você faz a oração do Pai Nosso? Eu faço. Lá na oração do Pai Nosso, tem aquele pedacinho lá, até eu falei na versão católica. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, está falando sobre o que isso aí? Você já pode pensar sobre o que está falando sobre isso aí? Ofensa. O que é ofensa para Deus? Pecado, exatamente. Está falando na oração para você, para Ele te perdoar, como você perdoa as pessoas. Uma vez que você está falando que você não vai perdoar, você está falando para Deus que Ele não precisa te perdoar. Não, mas Deus tem que perdoar. Se Deus tem que te perdoar, você também tem que liberar perdão. Você também tem que perdoar. Checkmate. Jesus venceu. São coisas que nós fazemos na nossa rotina e falamos e reproduzimos, mas a gente não pensa naquilo que a gente está falando, não pensa naquilo que a gente está reproduzindo. Eu negar o perdão para alguém é a mesma coisa que eu dizer para Deus: retenha o seu perdão sobre mim, Senhor, porque eu não quero perdoar ninguém. Da mesma maneira, quando você diz, quando você murmura, nem ia falar sobre isso para aproveitar o ensejo. A murmuração, você reclama de algo, Deus, o Senhor fez isso, o Senhor poderia ter feito por esse caminho, porque o Senhor seguiu por essa direção. Você começa a falar isso, é a mesma coisa que você dizer: Senhor, se eu fosse Deus no seu lugar, eu faria melhor. Sai do seu trono de Deus e deixa eu sentar aí, que eu vou fazer melhor. Tem um filme lá, que eu esqueci o nome do filme agora. O maluco, ele, por 24 horas, ele fica com os poderes de Deus. Isso, todo poderoso. Ele, no começo, ele acha o máximo. Não, acho o máximo. Só que depois ele vê o problema que está dando. Ele estava usando os poderes para ele, o benefício dele. E estava trazendo um monte de consequência para os outros, um monte de tragédia para os outros. Aí tinha uma hora de responder as orações. Aí tinha lá um monte de e-mail. As orações eram os e-mails. Uma cabeçada. Ele gastou um maior tempão respondendo um por um.
Chega no outro dia, aquele negócio cheio de novo. Ele vou dar sim para tudo. E deu sim para tudo e a confusão que deu. E ele viu que não dava para ser Deus. Chegou à conclusão, a brilhante conclusão: não posso ser Deus. Não tenho condição de ser Deus. Não tem como fazer melhor do que Deus. Logo eu não posso questionar Deus. Se Ele está dando o direcionamento, se Ele está apontando o caminho, mesmo que eu não compreenda, é melhor obedecer. Mesmo que eu não veja sentido, é melhor obedecer. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Joga para nós, irmão. Quer ser igual a Jesus? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Hoje não é um dia muito maneiro para eu fazer essa piadinha, não, mas vou fazer. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje não é um dia legal para ser santos, não. Hoje é um dia legal para levar a cruz no peito. Fecha parênteses, trocadilho. Quer ser igual a Jesus? Seja santo. O que é ser santo? É você se abster dos prazeres desse mundo. É você ser o diferente. É você ter a chance de botar a mão e não colocar a mão. É você ter a chance de participar e não participar. Ser santo não tem a ver com eu fazer uma estátua minha, com uma estátua de alguém. Fazer estátua, acender a vela aqui e fazer oração para santo. Fazer oração aqui para a estátua da Joyce aqui. É a Santa Joyce. A santa das causas. Das doenças da mente. A santa dos loucos. Você deu a vela para a Joyce. Não. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser como, por exemplo, foi José. Foi vendido pelos irmãos. Foi lá para o Egito. Estava lá na casa de Potifar, servindo. Veio a mulher de Potifar. E agora? Vem para cá, novinho. E José com os hormônios à flor da pele, borbulhando. O que ele fez? Fugiu, saiu correndo. Largou lá a roupa lá na mão da mulher e foi embora. Ninguém ia saber. Vai ficar só entre nós, não. Não vou contar para ninguém, não. Só entre nós aqui. Tá. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo? Olha lá. Deus está vendo. Mas bobo. Fugindo disso. Prefiro fugir, prefiro ser santo. Prefiro estar de bem com meu Deus. Prefiro posso ser chacota nesse mundo, mas eu estou de bem com Ele. Eu prefiro ter a liberdade de não participar de situações, de não colocar a mão em algo, porque eu sou livre em Cristo Jesus. O que o mundo pensa sobre nós é que nós somos presos, mas na realidade eles é que são presos, nós somos os livres. Eu não peco porque eu não quero, porque se eu tiver a opção de pecar, eu vou lá e peco. Se tiver a flechinha aqui, igual tempos atrás teve a flechinha ali, cheio dos ladrões da vida, poderia estar lá. Daí você pode estar lá? Posso tomar todos? Pode. Posso me prostituir? Pode. Mas depois disso tudo,
depois disso tudo, você só não pode ir para o céu. Mas por que você não faz? Porque eu não quero, porque eu sou livre, a liberdade que Cristo me concedeu. Eu uso dessa liberdade para obedecê-lo, para me abster dos prazeres desse mundo. Eu uso dessa liberdade para me santificar. Eles estão lá fazendo, porque eles estão presos. Eles não conseguem não fazer. Nós conseguimos não fazer, porque nós já somos livres. Nós decidimos ser santos. É essa santidade que o Senhor espera de nós. Essa santidade que atrai. A santidade não espera ninguém. A santidade ela atrai. Quanto mais santo você é, mais atraente você fica. E muita gente confunde essa atração. Aí você tem que colocar no lugar lá, não, ó. Aí. São os irmãos de Cristo. Você está vendo de manhã Jesus? A santidade faz com que as pessoas tenham prazer de estar contigo. Você chega no lugar, senta. Daqui a um tempo está a rodinha em sua volta. Por quê? Você é legal? Não, não é porque você é legal. É porque você é santo. E a santidade ela atrai. Às vezes, na época que eu era profissional, na arte de penetra nas festas, fizeram um desafio para mim, falaram lá, eu duvido você entrar. Eu falei, eu vou entrar. Não, não tem como, lá vai ter segurança e não sei o que, na porta você não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar. Ela, como você vai entrar? Não sei, mas eu vou entrar. E eu falei, você vê como é que vai ser tão ousado que eu não vou entrar sozinho. Eu vou levar um amigo comigo, levei o Zé comigo. Eu falei, Zé, a gente vai entrar, vai estar o pessoal lá já, a gente não vai sentar na mesa deles, a gente vai sentar em outra mesa, só nós dois. E depois de um tempo você vai ver, todo mundo vai estar na nossa mesa. Ó, Zé, pô, Deus, aí meio que forçou, eu falei, nossa, vai acontecer, você vai ver. Só para resumir a história, entramos, sentamos na mesa só nós dois. 10 minutos de festa. Um monte de gente estava na outra mesa, veio para a nossa, gente que foi chegando, foi ficando na nossa mesa, não tinha espaço na nossa mesa, mas a pessoa estava em pé do lado lá e tal. Por quê? Porque a gente era legal? Também. A gente era os bobos da festa? Também. Mas acima de tudo, essa santidade que atraía. E depois eu falei para ele, eu fiz uma lista de coisas lá que a gente ia fazer. Eu falei, Zé, no final de tudo, vai ter aquela parte de tirar foto, aquelas coisas todas. Eles vão chamar a gente para tirar foto. A gente não vai se jogar para tirar foto. Eles vão chamar a gente para tirar foto. E só faltava isso para completar o ciclo. E já no final da festa, já quase todo mundo para ir embora e tal, aniversariante. Nossa, a gente não tirou foto, né? Vamos tirar foto a gente aqui? Todo mundo olhou para o nosso cara, não é possível. Aconteceu. Como sempre, nós somos os inimigos do fim. Fomos os últimos a ir embora. Penetra, hein? Penetra, hein? Penetra. Mas mudou o ambiente. A gente mudou o ambiente da festa. Por quê? Por conta da santidade de Deus em nós. Todo mundo se alegrou. Ainda bem que vocês vieram. Por quê? Santidade. Alegria contagiada. A partir daí, aquela galerinha lá que sempre tinha aniversário passou a ser convidado. Aí perdeu a graça. Aí não foi em todos não, porque não tem mais graça. Ser convidado não tem mais tanta graça. O clima é emoção, é o penetrismo. Mas é a santidade de Deus agindo nas nossas vidas. E para coroar com chave de ouro, Atos 10. Quer ser como Jesus. Jesus era manso. Jesus era humilde. Jesus servia.
Jesus amava, Jesus proclamava o Evangelho do Reino, Jesus perdoava, Jesus é santo. Atos capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer ser igual a Jesus? Ande como Jesus andou. Ande como Jesus andou. Como é que Jesus andava? Fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ande como ele andava. Ande fazendo bem. Ande curando os oprimidos do diabo. Mas como assim, Deus? Eu vou orar e as pessoas vão por cura física. Você pode orar por cura física. Mas além de orar pela cura física, é você proclamar essas verdades do reino e curar a alma. Pessoas feridas, pessoas sem norte, sem direção. Usar as ferramentas que Deus te deu, curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. E eu tenho uma boa notícia para você: Deus também é com você. Deus, ele é contigo. E isso é o necessário, o que nos dá coragem para nós irmos, o que nos dá coragem para nós andarmos como Cristo andou, o que nos dá coragem para não termos medo, o que nos dá coragem para não ficarmos sem saber o que fazer, porque Jesus já nos ensinou o que deve ser feito, porque Jesus já foi esse modelo, porque Jesus ele nos deixou, como falei na semana passada, aonde buscar na palavra. Quer ser como Jesus? De tudo que eu falei, de todas as paradas, sabe? Deus, eu não guardei nada. Guarde só o último. Ande como Jesus. Que uma vez que você vai querer andar como Jesus, naturalmente, as demais coisas elas vão sendo forjadas dentro de você. À medida que você vai querer andar com Ele, fazendo bem, naturalmente você vai demonstrar amor. Naturalmente você vai ter um coração de servo. Naturalmente você vai estar proclamando as verdades do reino. Naturalmente você vai estar se santificando. Naturalmente você vai demonstrar mansidão, paciência, humildade. Naturalmente você vai perdoar. E a galera diz que a graça veio para facilitar as coisas. Não. A graça jogou o sarrafo lá em cima. Mas esse sarrafo é possível de ser ultrapassado. Jesus nos mostrou como fazer. Ele é o nosso maior exemplo. É dele que nós devemos ser imitadores. Esse é o plano original do Senhor, nós retornarmos a essa imagem e a essa semelhança de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele não somente jogou as informações e falou, se vira. Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas essas situações nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Nós podemos ter a certeza de que Ele estará nos auxiliando, a certeza de que Ele estará nos guiando, nos dando a estratégia, nos dando sabedoria. Não há o que temer. Não há o que temer. Se coloque de pé, meus irmãos. Se eu lembrar, eu coloco o comando hoje. Se não lembrar, amanhã eu mando. Uma hora amanhã eu lembro. Eu me lembrei de uma canção do
Daniel de Souza. E o nome da canção é justamente isso, Semelhantes a Jesus. Eu vou mandar esse louvor lá no grupo, para você ouvir, para você absorver essas verdades, para você não se esquecer do que é ser semelhante a Ele, e você não se esquecer que Ele te encoraja a ser como Ele é, para você não se esquecer de que é possível ser como Ele é, porque Ele foi o exemplo, Ele foi o imitador. O apóstolo Paulo chegou em um certo momento e disse: olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós somos cristãos porque nós somos pequenos cristos, imitadores de Cristo. É retornar ao plano A, é retornar ao original, é recuperar as configurações de faro. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Vamos entregar nas mãos de Deus esse momento. Vamos pegar nas mãos de Deus esse culto. Nós te louvamos, ó Deus Santo, pela sua palavra, pelas verdades do teu reino, pelo seu evangelho. Nós te louvamos, ó Deus Santo, por tudo aquilo que o Senhor é, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por sua infinita graça para conosco. Nós ouvimos a sua palavra nessa noite. O que eu peço é que o Senhor nos ajude, em primeiro lugar, a nos lembrarmos de todas essas palavras. Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor nos traga à memória aquilo que foi dito, aquilo que foi ministrado, aquilo que tem sido ensinado. E eu peço também, ó Deus, que além de trazermos à memória, que o Senhor nos dê força, nos dê condições de obedecermos ao Senhor. Que o Senhor incline o nosso coração para te obedecer. Que o Senhor incline, Deus, o nosso sentimento, o nosso olhar para o Senhor. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Sobre cada um e cada uma aqui nessa noite, Deus Santo, repouse da sua graça, do teu favor, da sua bênção. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado. E que iniciemos mais uma semana, Senhor, de muitos desafios, de muitas questões, de muitas situações que sobrevirão. Mas eu creio no seu poder. Eu creio na sua orientação. Eu creio que o Senhor nos auxiliará a vencermos os desafios, a pularmos as barreiras, a rompermos as barreiras e fazermos o seu nome conhecido. Para a glória do teu nome que nós oramos, ó Pai Santo. Certo que o Senhor nos ouve e que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É o teu nome que nós oramos. No nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Te abençoe, meus irmãos. Na paz de Cristo Jesus. Nós nos